Boa noite. Boa noite a todas e todos que estão chegando. Essas são minhas saudações. Eu vou chamar a nossa convidada e aí faremos as apresentações, certo? Conseguem me ouvir? Queria que vocês dessem um retorno sobre o som. Tá tudo ok? Só chamar a nossa convidada, Soraya Mendes. Só um minutinho, gente. Não estou conseguindo achar a Soraya aqui. Enquanto vocês estão chegando, eu vou buscar aqui a nossa convidada. Vou ver se a Soraya aparece aqui. Olha, tá vendo? Tá dizendo que a Soraya não tá podendo participar, gente. Eu acho que ela já deve estar corrigindo isso. Falamos há pouco pelo telefone. Vamos aguardar um pouquinho. Gente, a Soraya não pode entrar. Por que será? Eu já tô vendo alguns nomes conhecidos aqui. Já cumprimento. Enquanto eu busco aqui a doutora Soraya Mendes. Aqui, pronto. Aguardando ela chegar aqui. Boa noite. Boa noite. Conectou pelo celular mesmo. Pelo celular, né? Não deu certo o computador. Não apareceu ali o convite, mas a gente acerta aqui agora. Pronto. Não tem nada que Agora mulheres foi. obstinado não façam. Agora foi. Você me ouve bem? Então, tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Ótimo. Pronto. Então, boa noite, né? Agora posso, com a nossa convidada presente, posso desejar boa noite a todas e todos presentes. Vejo aqui Lorena Machado, nossa querida coordenadora adjunta do nosso grupo de pesquisa. Luiz Gabriel, nosso presidente do Instituto. Bom, inicialmente eu vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Charlene Borges, eu sou defensora pública federal. Sou coordenadora do grupo de estudos do IBADPP, que é o Instituto Baiano de Direito Processual Penal, Departamento de Feminismos e Processo Penal. E essa live, né, tem como tema a discussão sobre o processo penal feminista. E resolvemos convidar, assim, ninguém melhor do que Soraya Mendes, que recentemente lançou uma obra, né, sobre processo penal feminista. E pretendemos fazer um link sobre as nossas discussões que travamos no grupo de estudos, sobre as temáticas relacionadas ao processo penal,
E a obra recém-lançada, além de toda a trajetória, toda a colaboração que a Soraya tem a nos dar sobre os estudos relacionados à epistemologia feminista, ao processo penal, eu acho que ela tem muito a contribuir com a gente nessa noite. Nós vamos ter, a princípio, 1 hora de live, e um pouquinho antes eu vou precisar encerrar, viu, Soraya? Para a gente poder salvar o conteúdo, para que fique disponibilizado depois. Então, mais ou menos umas 8h50, eu já vou sinalizar que a gente precisa encerrar, fazer as considerações finais. A ideia é que a gente também interaja com o público, responda perguntas, né, responda dúvidas. Então, eu queria te convidar para poder falar sobre o livro, né, sobre a apresentação, para quem não conhece ainda a obra. Eu vou abrir a palavra para você. Eu tenho algumas perguntinhas separadas para já te fazer também, tá bom? Se apresente. Que bom, que bom. Primeiro eu quero agradecer a você, Charlene, por estar me recebendo em nome do IBADPP, porque é um grande prazer estar conversando aqui com todos e todas, em nome de você, essa mulher que é esta potência e que vem de lugares especiais para mim, do lugar do pensamento, da do direito processual penal e do lugar da querida Defensoria Pública, que precisa sempre ser saudada em todos os momentos, muito especialmente nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Então, saúdo você com todo o meu carinho, com o carinho que tenho pelo povo da Bahia, que sempre me recebe com tanto valor e que tem tanto apreço e uma leitura tão crítica e tão engrandecedora em relação ao meu trabalho. Bom, vamos lá, falar de processo penal feminista. Nós temos muitas questões para serem colocadas a respeito da nossa condição enquanto teóricas do processo penal. E eu acredito que nós teríamos muito mais do que 1 hora para falar sobre isso, porque afinal de contas nós estamos falando de uma exclusão que é patente e que a pesquisa que eu acabei realizando lá inicialmente no âmbito do pós-doutorado demonstrou. Com isso, eu sintetizo em uma frase: nós somos menos de 1% do que se produz de pensamento em termos de processo penal. Portanto, essa é uma questão que está mais do que dada. Nós praticamente não existimos no campo do processo penal como mulheres que escrevem no campo do processo penal. Mas isso teria mais uma constatação daquelas que são as exclusões que nós já conhecemos. Nós sabemos que nós estamos excluídas do campo das ciências criminais como um todo e que nós estamos excluídas do campo da ciência de uma forma geral em vários outros aspectos. Sim. Portanto, não seria o processo penal feminista uma nova denúncia, embora ele também seja, da nossa exclusão. Porque mais do que isso, mais do que nós querermos mulheres que trabalhem com o processo penal, me parece que é extremamente importante que nós tenhamos claro que fazer processo penal desde uma perspectiva feminista é uma revolução epistemológica. Eu não tenho dúvidas de que nós queremos mais mulheres falando sobre processo penal, mas eu quero mais mulheres que falem desde outras perspectivas que não as perspectivas tradicionais até hoje colocadas. Porque ambas, para que nós sintetizemos aqui de uma forma muito simplória, epistemologicamente nos excluem enquanto sujeitos. Excluem a nossa possibilidade de produções de narrativas a partir de subjetividades, não de subjetivismos, de subjetividades no campo do processo penal, a ponto de nos colocarem armadilhas que se expressam na praxis daquilo que se faz na sala de audiências em relação a vítimas de crimes sexuais, a mulheres criminalizadas por tráfico de drogas, na assistência a que deve ser prestada à vítima no caso da Defensoria Pública, mais especialmente das Defensorias Públicas dos Estados, nos casos de violência doméstica e familiar, na impossibilidade de nós pensarmos alternativas probatórias em termos periciais,
policiais, de nós pensarmos o real valor da palavra, do depoimento da vítima, mas não só isso, porque não basta que nós afirmemos o valor do depoimento da vítima e na prática nós tenhamos nos processos uma relativização, que é sempre a relativização que se faz, mas que nós pensemos que a produção de uma narrativa por uma vítima dentro do processo penal, ela significa sim algo que precisa ser considerado a partir daquelas que são as experiências das mulheres dentro do sistema de justiça criminal e também com outras possibilidades de construções de narrativas, algumas vezes, e agora alguns aqui vão se espantar com isso, inclusive quando se constrói extra-autos. Então, eu falo a respeito de depoimento especial, mas eu também falo a respeito de vítima coletiva, em casos de violências que são praticadas por autoridades. Eu falo a respeito de exame pericial psicológico. Opa, como assim? Exame pericial psicológico? Nós estamos acostumados e acostumadas a pensar dentro de determinados paradigmas epistemológicos que o feminismo negro, muito especialmente, já nos pôde mostrar que são perspectivas epistemológicas escolhidas politicamente, determinando o que é o mais importante e o que não é importante, e isso dentro de todas as perspectivas, e aí eu disse aqui numa simplificação, ambas as perspectivas, da mais tradicional, àquela que se apresenta como mais progressista, e nós temos outros pensamentos epistemológicos ou linhas epistemológicas, e aí eu não vou nem falar uma mulher negra, vou falar de Luiz Alberto Vará para falar a respeito de uma epistemologia das significações. Eu brincava não. Lá no Criminologia Feminista, quando eu me propus a escrever sobre uma perspectiva epistemológica na criminologia, eu escrevi que tratava-se de um giro epistemológico. E afirmei isso, e olha só, são quase 10 anos, já são 7 anos dessa tese, né? Porque o tempo passa muito rápido. Enfim, o livro em si completou 5 anos no ano passado. E eu tenho certeza absoluta que agora, nesse momento em que nós nos encontramos, com tantas pesquisas maravilhosas, e vocês aí na Bahia produzem pesquisas incríveis também a respeito disso, a respeito das ciências criminais e das epistemologias, que nós já não estamos mais num momento de um giro epistemológico. No processo penal, nós viemos para virar a mesa. Nós não estamos pedindo lugar à mesa, estamos aqui para virar a mesa. Porque esta mesa, ela tem lugares marcados, de discursos marcados, e aí eu me valho da professora Marilena Chauí para dizer de discursos competentes que não permitem que nós cheguemos a pensar alternativas. Alternativas são possíveis. E essas alternativas não dizem respeito a abandonar aqueles que são os marcos fundamentais da produção de um processo penal democrático. Pelo contrário, é afirmar um processo penal democrático e que só será democrático se nos incluir. Se nos incluir como mulheres negras, e eu diria até mais do que isso, se nos incluir como homens e mulheres negros e negras, porque este pensamento, essa episteme, a colonialidade conseguiu, eu não digo aniquilar, mas conseguiu sufocar. A gente está aqui para isso. De fato, Soraya, assim, há um questionamento, né? Como é que se pode fazer o cruzamento, a princípio, né, da teoria feminista e poder trazer isso para o âmbito do direito das ciências criminais, né? Que tradicionalmente são áreas do conhecimento tidas como androcêntricas, né? É uma legislação feita por homens, para homens, né? E isso a gente pode pensar, remontar desde a época dos contratualistas, né? Em que se estabeleceu os pilares, né, do direito, em que a mulher ela nunca teve um espaço de protagonismo nesse sentido, né? A mulher sempre esteve na condição de objeto, né? Tem acho que é no capítulo 1, no capítulo 2, que você faz uma referência sobre Lélia Gonzalez, que trata da questão do infante, né? Daquele de quem se fala. Lélia Gonzalez já fez essa denúncia aqui no Brasil sobre isso, né? Em relação à condição da mulher negra, né? Que não tem o espaço que hoje nós, né, conhecemos como lugar de fala, né? Lélia Gonzalez já dizia que a mulher negra era aquela de quem se era falada, né? E não tinha espaço para falar, para expressar a sua voz. Então, ainda é um grande desafio sairmos dessa condição de infante, de objeto,
para poder assumir o protagonismo na produção do conhecimento, né? Não apenas na produção do conhecimento, mas na própria aplicação do direito, né? Enquanto operadoras do direito, né? Seja na advocacia, na magistratura, no Ministério Público. Então, precisamos sair desse lugar de objeto e partir para o protagonismo, né? Para a produção do direito. E quando a gente vai para a ciência, para a academia, eu imagino que ainda existe um certo desconforto com algo que é muito próprio da teoria feminista, que é aquela nossa subjetividade. Porque na teoria feminista precisamos nos apropriar das questões que dizem respeito à nossa realidade. Precisamos ter uma aproximação, uma certa confusão com o objeto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse rompimento, né, necessário que a gente precisa fazer para trazer assim, a subjetividade, a aproximação com o objeto para a ciência jurídica, né, para quebrar essa lógica cartesiana, né, de que precisamos ter um distanciamento, de que não precisamos falar sobre as nossas questões. Olha, um primeiro aspecto a ser pensado, e eu vou ser muito breve para falar sobre ele, porque ele acaba não sendo o ponto central, diz respeito a uma completa seguida deliberada da epistemologia tradicional em tão somente considerar a existência de partes no processo, sem que essas partes no processo tenham respeitadas ou consideradas a sua subjetividade. E aí, muito especialmente, quando a gente trata, abrindo aqui um aspecto, o processo feminista não é somente para as vítimas, mas também para as mulheres que são criminalizadas. Mas, muito especialmente no que se refere à vítima, a teoria tradicional, ela vai trazer a possibilidade vaga de pensar a vítima única e exclusivamente no momento da aplicação da pena na dosimetria. Então, somente no momento em que se faz uma referência do Código Penal e se transporta isso para o âmbito da confecção da sentença para os fins de dosimetria da pena é que se pensa a respeito de vítima. Por outro lado, e agora sim, esse é o ponto fundamental de diálogo e é o ponto mais complexo de diálogo, e eu acho que a gente está muito bem cercada em alguns aspectos para fazer esse diálogo, até porque há alguns anos atrás, também falando lá do Criminologia Feminista, o debate que se estabeleceu no Criminologia Feminista foi um debate com o professor Alessandro Barata e a Criminologia Crítica, a ponto de dizer que a Criminologia Crítica, da qual somos todas legatárias, ela ainda carecia de levar em consideração os aspectos de gênero e mais especialmente dos aspectos de raça, que hoje eu afirmo com toda a sua força. E nesse contexto atual, a gente precisa discutir sim com o professor Luigi Ferraioli, nós precisamos discutir o garantismo. Não o garantismo enquanto um sistema que produz uma episteme, que implica uma episteme para fins probatórios. É óbvio que não se pode abrir mão do contraditório da ampla defesa, portanto, da possibilidade de refutação das teses que são apresentadas por aqueles que são detentores ou detentor da tese, da pretensão defensiva. Nós não podemos abrir mão, obviamente, da imparcialidade do juiz ou da juíza, mas nós precisamos discutir o princípio da legalidade estrita enquanto uma episteme para todo o processo. E por que eu falo isso? Porque não existem palavras ingênuas na lei. Isso não sou eu que estou falando, isso é Luiz Alberto Vará para dizer. A lei não existe sem escolhas que são escolhas políticas. E nesse sentido, quando nós falamos a lei como um dogma para os fins de, a partir dali, desenvolver todo o processo, isso num sentido filosófico, portanto, epistemológico, nós fechamos o sistema e não permitimos que entrem outros discursos, que são os discursos, portanto, que dão a característica da subjetividade. O que o processo penal feminista vai fazer, e essa é a perspectiva, é não deixar frouxo o processo penal, sem uma vinculação ao princípio da legalidade, mas, pelo contrário, criar outros mecanismos de controles epistêmicos que sejam os suficientes para que nós possamos incluir também aquelas que são as subjetividades, a palavra do sujeito.
Como é que isso acaba se expressando de uma forma geral? Isso acaba se expressando por como eu dizia antes, não é mais um giro epistemológico, como eu falei lá no Criminologia Feminista, é por uma virada de mesa epistemológica que diz: nós precisamos de um processo penal comunicativo, um processo penal onde o sujeito exista. Se nós pararmos para pensar e analisar a lógica epistemológica, mesmo dada dentro dessa perspectiva mais progressista, nós vamos verificar que, ainda que se tenha uma menção, e o professor Ferraioli faz isso, a vítima, réu e condenado, a vítima, ela tem uma preponderância, ou ela aparece, num primeiro momento, como alguém que sofreu a violência. Mas que logo no restante ela passa a não existir porque o Estado, obviamente, que é mais poderoso, acaba colocando em uma condição ipso quem é condenado, quem é réu e quem é condenado. Isso é certo. Mas, por um outro lado, este abandonar da vítima significa, na prática, não se considerar determinadas reivindicações processuais que são absolutamente possíveis de serem feitas e que precisam ser feitas determinados controles. Veja você o seguinte, uma mulher quando entra numa sala de audiências, vítima de um crime sexual, de regra, e isso não é, e eu gostaria de chegar um dia e dizer assim, ó, não é mais assim, que alguém me diga, não é mais assim, mas até hoje eu não consegui, ainda não ouvi, que uma mulher entra numa sala de audiências, ela entra nessa sala de audiências e no momento do seu depoimento, ela é questionada a respeito de onde estava, com quem estava, com que roupa vestia. E ela não só é questionada a respeito disso, com esses termos que eu estou utilizando, que são termos muito suaves e muito educados, mas de forma jocosa, de forma a colocá-la em uma condição praticamente de ré dentro de um processo do qual ela é vítima. Pois bem, nós temos internacionalmente garantidos, mas não só internacionalmente garantidos, já internalizados na nossa legislação, normas específicas que falam a respeito da proibição da vexação e da humilhação da vítima no processo penal. Portanto, uma pergunta que vá neste sentido, portanto, uma consideração lá no plenário do Tribunal do Júri, que seja em relação a como a vítima se portava enquanto viva, num caso lá de feminicídio, ou que seja dentro de uma sala de audiências de crimes sexuais, isso tem que ser nulo. Agora, quais são os argumentos que se tem, e que se tem dentro de uma determinada lógica, que é uma epistemologia que até hoje nós conhecemos? É que o Estado exerce um poder de império tamanho em que deve ser garantida à defesa o acesso a todas as possibilidades probatórias. E óbvio que tem de ser. Mas um processo que se quer, processo penal democrático, ele também encontra limites, e ele encontra limites na dignidade da pessoa humana. E aí, não sou eu que vou dizer, e eu gosto muito dessa frase, não sou eu que vou dizer, Rubens Casara é quem vai dizer que todo ato que viola a dignidade da vítima é um ato nulo. Então, nós não temos como compreender que exista um exercício ilimitado da ampla defesa. Isso causa espécie em muitas pessoas. Porque, entendeu? Como assim? Nós vamos criar alguma forma de controle. Esse controle é um controle epistêmico. Agora, isso não possibilita, por um outro lado, e agora que é o importante, que nós tenhamos um magistrado ou uma magistrada que esteja livre para decidir a partir de subjetivismos. Não, porque a perspectiva epistemológica que me parece a mais adequada, e aí nós precisaríamos fazer uma série de digressões a respeito de perspectivas epistemológicas variadas, ela não se funda na mera experiência do judiciário, a mesma experiência do juiz ou da juíza, mas ela se funda, assim, na experiência das mulheres dentro do sistema de justiça criminal. Ela se funda, sim, ela se cerca, sim, daquelas que são as normatividades previstas internamente, tanto quanto aquelas que externamente se dão pelos compromissos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, neste sentido, nós temos
amarras, que são amarras epistemológicas para uma decisão que vai ser criminologicamente fundamentada. Aqui a gente tem uma ligação entre a criminologia feminista, se você me permite só mais um minutinho para não monopolizar, mas aqui é a ligação fundamental daquilo que a gente pensa lá na criminologia. Veja vocês, tem uma frase que eu gosto demais, eu repito sempre em todos os lugares. Quem assiste aí essas lives e tal, eu sempre acabo repetindo isso. Tomara que um dia ele também não venha e diga assim, não foi nada disso que eu disse. Mas enfim, porque eu ouvi. Eu ouvi uma vez o professor Juarez Cirino dizendo o seguinte, eu sou criminólogo, mas eu fui para o direito penal porque eu tinha que disputar o campo com eles. E a gente sabe quem são eles. Que ele disputava o campo e ele disputa o campo. Pois eu posso dizer a você, eu sou criminóloga, mas, por um outro lado, eu vim para o processo penal para disputar o campo. E disputar este campo significa trazer um aporte que é o meu aporte como criminóloga. O que nós fizemos e o que nós fazemos na criminologia? Nós avançamos bastante em termos daquilo que é o diagnóstico da realidade vivida pelas mulheres. Nós conseguimos mostrar as experiências das mulheres. Esse é o nosso grande ganho, a nossa grande força. Hoje nós conseguimos dizer, as mulheres, quando criminalizadas, recebem penas superiores àquelas penas que são dadas aos homens. E isso com marcadores de raça, com marcadores de gênero. Nós conseguimos dizer que as mulheres são revitimizadas dentro do sistema de justiça criminal. Agora, como nós fazemos para que dentro da sala de audiências não aconteçam esses processos de revitimização? De que maneira nós controlamos uma sentença para que esta sentença seja dada por um juiz imparcial e livre, mas que ao mesmo tempo não possa simplesmente trazer as suas experiências em relação a vida, sobre o que significa ser uma mulher que estava numa festa um pouco mais alcoolizada com uma determinada roupa, ou uma mulher que acabou ingressando no tráfico de drogas, enfim, como algo que subjacente, e de vez em quando nem subjacente, porque nós temos pesquisas para demonstrar que muitas vezes isso se expressa de forma clara nas sentenças, de forma explícita nas sentenças, que isso não venha com esta carga e que isso não possa ser considerado. Então, a experiência que as mulheres têm dentro do sistema de justiça criminal é o nosso substrato criminológico para dizer as nossas experiências, portanto, têm que ser contadas, elas têm que ser consideradas para os fins de produção de outros atos processuais, para todas essas finalidades. Então, isso não e aqui eu vou dizer assim, eu digo sem vaidade nenhuma, porque o que eu penso, e aí você citou Lélia Gonzalez é uma das mentes mais geniais que passou por essa terra. Pena que agora que nós estamos a descobrir Lélia Gonzalez, mas pena não, que bom que nós descobrimos Lélia Gonzalez, mas a colocá-la, e eu faço isso muito especialmente, a colocá-la no lugar e no pedestal que ela merece, enquanto alguém que realmente virou epistemologicamente a nossa forma de pensar. Lélia falando sobre um sujeito, que é um sujeito de suposto saber, ela nos mostra o quanto nós estamos dominadas por um discurso competente que Maria Helena Chauí falava. Lélia, quando fala da figura do infante, fala de um processo que é um processo de colonização, de eliminação da nossa episteme, enquanto indivíduos, homens e mulheres, muito especialmente de mulheres negras. Então, quando Lélia traz isso, ela traz a ideia da decolonialidade, ela traz a ideia de um feminismo que é um feminismo eivado de características que são nossas, agora sim, muito próprias brasileiras. Eu tenho absoluta afeição e vinculação a tudo o que escreve Patricia Collins. É uma das minhas referências fundamentais. Mas as experiências das mulheres negras nos Estados Unidos são experiências diferentes das nossas aqui. Sim. Nós estamos aqui entre duas mulheres negras que têm diferenças entre si por aquilo que o processo de racismo estrutural criou entre ser uma mulher negra de pele mais clara e uma mulher negra de pele preta.
A gente sabe muito bem disso. Ora, lá também é a mesma coisa, lá no norte global. Também existe essa diferença, mas a diferença não é da mesma forma que aqui. Portanto, o nosso pensamento tem que ser um pensamento original. E o pensamento de Lélia é um pensamento original. É esse pensamento que nos traz a possibilidade de congregar filosoficamente uma outra chave fundamental dada ao lado da interseccionalidade falada por Patricia Hill Collins e por Kimberly Crenshaw, que é a dororidade de Vilma. Vilma, quando nos fala de dororidade, ela estava falando de uma realidade, experiências das mulheres negras. Ela está dizendo o seguinte, nós estamos aqui a buscar algo que nos une dentro daquilo que é a nossa maior dor. E qual é a nossa maior dor no campo do processo penal? É a nossa voz que não é ouvida. É nós não sermos nada menos do que um objeto, e muitas vezes nem objeto, dentro do processo penal. E eu não estou falando aqui desde a perspectiva de alguém que escreve e que é excluído. Eu estou falando de alguém que, como mulher, se vê cada dia como aquela mulher que senta no banco dos réus ou que senta no banco da vítima. É isso. Então, a gente tá buscando aqui cutucar um lugar. Eu, na verdade, no começo, eu busquei uma metáfora que é a metáfora dos quartos. E por duas razões. Uma por conta de um texto lindo de Virginia Woolf, que lá no início dos anos 20 do século passado dizia que tudo que as mulheres escritoras queriam era um quarto, né? Um quarto aqui, eu estou dentro da minha biblioteca, da minha casa, sabe? Um lugar onde você pode parar, pensar, meditar, escrever. E aí ela falava disso para aquelas mulheres que tinham condições de estudar e de ter acesso para serem mulheres dadas à literatura. E depois de Michelle Perrault, que faz realmente a história dos quartos e o quarto como um espaço, tanto de poder, quanto é o quarto do rei, quanto um espaço de produção da crítica, daqueles que são, para aqueles que conseguem um espaço para a produção dessa crítica. E eu vou falar a respeito de um quarto que não existe. A gente não tem lugar, a gente não tem quarto. A gente não está nem no quarto da doutrina dominante, porque a doutrina dominante, obviamente, não quer saber a respeito de mulheres e de sujeitos que vêm reivindicar espaços. Por um outro lado, pelas amarras epistemológicas que são apresentadas, a doutrina crítica também não nos quer. E quando a doutrina crítica nos assimila, ela, nos termos que eu vou dizer, ela nos assimila. Ou seja, aqui temos mulheres que escrevem, mas mulheres que escrevem dentro daquilo que nós já dissemos que é o certo. E o que é o certo vem lá do norte global, a partir de perspectivas que são perspectivas androcêntricas, são perspectivas brancas e são perspectivas, vou reafirmar, de um norte, não é o nosso. Então, nós precisamos de um quarto todo nosso. Se eu tivesse que fazer aqui um chamamento para as meninas e meninos, enfim, que estão aqui nos ouvindo nessa live e interagindo com isso, seria o seguinte: virem à mesa. Porque escrever aquilo que todo mundo já escreveu, a gente não está ganhando nada com isso. Nós precisamos virar à mesa e a gente tem condições de fazer. Porque o que nós fazemos como ciência é altamente complexo. A gente não traz lá, a gente não resolveu de um dia para a noite falar a respeito de palavra da vítima. A gente não resolveu do dia para a noite dizer, olha, mas tem que considerar a presença da mulher. O que a gente produz é altamente complexo, porque é filosófico. Hoje eu digo, cada dia mais, eu estou mais para o campo da filosofia do que para cá, porque esses são os dilemas, as minhas grandes crises. Se eu posso levar crises para o divã da minha psicanalista, e tem algumas que eu não levo, mas enfim, que eu posso levar, uma delas é, os meus dilemas são filosóficos. Por quê? Porque é lá, é no como nós produzimos o conhecimento, é como se permite que nós conheçamos o que nós queremos conhecer, que se colocam as amarras a nós. E dessas amarras nós precisamos nos libertar. Eu lembro, acho que é no primeiro capítulo do seu livro, que se faz uma denúncia a partir de uma pesquisa feita sobre a quantidade de mulheres que produzem conhecimento na área jurídica, né? Eu acredito que essa virada de mesa que você propõe, que nós estamos propondo aqui, passa necessariamente por essa produção
acadêmica, por essa produção de conhecimento que deve partir de nós, mulheres, né? E na pesquisa você citou alguns números, né? Eu estava procurando aqui no seu livro para citar, e são alarmantes, né? Sobre a porcentagem de mulheres que estão produzindo doutrina na área do processo penal, do direito penal. Eu queria que você falasse também um pouco sobre essa denúncia que você faz logo de início, que tem a ver com essa metáfora que você faz, né? Sobre a Virginia Woolf, da ocupação dos quartos, né? Quais são os quartos que estão sendo ocupados, de que modo, e de que se fala quando a gente consegue um espaço de poder e decisão, um espaço de produção de conhecimento. Quais são os assuntos, quais são os temas que são tratados, né? Quais são os espaços de críticas que nos são permitidos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Olha só, eu fiz uma pesquisa e a partir do sistema de bibliotecas que o STJ faz, a partir de palavras-chave, para verificar quantas mulheres, e eu me dei o trabalho de contar, quantas mulheres realmente produziam no campo do processo penal. E aí, como eu disse, nós somos menos de 1% daquilo que se produz. A primeira rodada da pesquisa em dados muito brutos chegou a 19 mil títulos de processo penal. Nós chegamos ao final com menos de 600 títulos em relação às mulheres. Agora, nós temos outras características que também são fundamentais disso. Nós temos, a partir de 1900... Agora eu posso estar falhando, eu disse para você que você não podia fazer pergunta difícil, né? Um pouquinho antes, eu vou aqui, um pouquinho antes da gente entrar, ela falou assim, eu tenho umas perguntas para fazer. Eu falei, não faça perguntas que eu não sei. Mas, enfim, lá pelos idos do século passado, nós temos, logo lá, né, recém no início do século passado, as primeiras mulheres que conseguem concluir um curso. Uma ou duas. Então, nós temos muito tempo depois, algumas pouquíssimas mulheres escrevendo nas ciências criminais. E muito especialmente no campo do processo penal. Então, essa é uma exclusão que é uma exclusão patente. Nós temos só, depois dos anos 2000, uma mulher chegando ao Supremo Tribunal Federal. E hoje nós já diríamos, não era o suficiente, porque era uma única mulher e uma mulher branca. E uma mulher dentro de uma determinada característica, que é aquela característica que tem sido denunciada lá no feminismo dos 99%, que conseguiu romper o teto de vidro. Então, também não é algo que a gente vai conseguir trazer hoje como um exemplo fundamental. Nunca nós pisamos no terreno do Supremo Tribunal Federal para usarmos aquela capa preta que já foi usada única e exclusivamente por um único homem negro, que foi Joaquim Barbosa. Esse lugar ainda é um lugar extremamente estranho para nós. Agora, existem condições que são condições impeditivas de produção de conhecimento. Ainda hoje, eu fiz dei uma entrevista aqui enfim, foi para a TV Globo. Eu fico tentando achar outra tema, mas foi para a Globo. Mas para falar justamente a respeito de mulheres solo, mães solo, e todo esse processo aqui da pandemia. E uma das discussões que nós tínhamos no início da manhã, porque eu tinha acabado de ler também uma pesquisa, é que nós estamos num momento que nós não estamos conseguindo produzir. Nós estamos em um momento em que, em função da pandemia, veja bem, a pandemia não criou a nossa exclusão da produção de conhecimento. Mas a pandemia ela não criou. Na verdade, o vírus ele não criou nenhum problema, a não ser aqueles que são próprios de um vírus, que invade um corpo e que o debilita. Mas o vírus escancarou todos os problemas que nós temos, que é a falta de um público de saúde capaz de dar conta de uma realidade como essa, que é a falta de governantes que tenham a capacidade de compreensão do que significa responsabilidade, ou talvez de governantes que não estejam impulsionados por uma lógica de extermínio que a população, o povo negro neste país conhece desde que pisou nesta terra a partir de 1530. Então, escancarou o problema. E escancarou também esse problema específico, que é o fato de que nós temos jornadas e nós temos sobrecargas de trabalho que nos impedem de produzir conhecimento. Olha a Virginia Woolf de novo aqui.
lá no início do século XX, dizendo isso. Gente, não é simples você sentar numa mesa, colocar o seu computador, pegar um livrinho ali da estante, trazer para cá e pensar a respeito de teorias. Quando seu filho está gritando lá do outro lado porque quer comer, ou porque tem que fazer o dever, ou porque... Não é, isso não é o irreal. Essa é a nossa experiência enquanto produtores de conhecimento. E aí, lá na pesquisa que você cita no livro, isso veio à tona. Eu fiz duas perguntas. Uma para todas as pessoas que já passaram por faculdades de Direito, dizendo que conheciam pouquíssimas, e como eu disse, eu não vou lembrar mais dos dados, mas que conheciam pouquíssimas mulheres, que eram mulheres professoras de processo penal, porque esse era o meu, das ciências criminais em específico de processo penal, e das mulheres que estão no campo das ciências criminais, no campo do processo penal, relatando todas as espécies de dificuldades. A ponto de que eu tinha pego uma coletânea com 8 volumes, até aqui, com 8 volumes, de 8 ou 9 volumes, enfim, de doutrinas essenciais do processo penal, e tenha encontrado ali um número irrisório de mulheres produzindo conhecimento só. Por quê? Porque é muito difícil você vencer todas essas barreiras. E olha que nós estamos... o filtro ali foi um filtro a partir de mulheres. Eu não estava nem falando de mulheres e de mulheres negras. Então, nós temos obstáculos que são obstáculos muito maiores. Se nós não tivermos a capacidade de pensar que todos os eventos, todas as produções científicas que nós coordenamos, eu sou agora, nesse exato momento, eu sou editora de um determinado dossiê, de uma revista bastante qualificada, Qualis A1 e tal, e que está produzindo um dossiê sobre gênero e raça e epistemologias. E uma das discussões que eu fui fazer lá foi, vamos prorrogar o prazo? Por quê? Porque precisa prorrogar o prazo. Porque está muito difícil produzir conhecimento, quanto mais... Já era muito difícil, agora parece que ficou impossível. Então, a gente está falando de realidades de mulheres pesquisadoras que querem produzir conhecimento nas mais diversas áreas e mais ainda nessa área totalmente masculina e branca, como é o campo do processo, como é o campo das ciências criminais como um todo e do processo penal mais especificamente, e que encontram agora, inclusive, as barreiras que é de não conseguir terceirizar o mínimo que terceirizavam, que era a educação formal do filho. Recentemente, uma entrevista mostrou isso. Uma das mulheres entrevistadas, uma pesquisadora de São Paulo, ela dizia, olha, eu como mulher negra, a única coisa que eu pude terceirizar na minha vida, e mãe solo, foi a educação formal do meu filho, era ele ir para a escola e voltar. Então, no mais, era tudo ela. Então, quando a gente fala dessas barreiras, a gente tem que falar disso com realidade, não é aquela coisa assim, lá vem as feministas de novo, dizendo que não tem tempo, que não... Porque a gente não tem mesmo. E isso a criminologia nos ajuda a mostrar. Isso as nossas pesquisas empíricas nos ajudam a mostrar. Então, a gente precisa de regras que sejam regras, agora estou falando do campo aqui, muito especialmente da academia, que sejam regras que levem em consideração as nossas diferenças. Porque igualdade, sem considerar as nossas desigualdades, ela não é verdadeira, ela é uma falácia. Então, o campo no qual nós estamos tratando, além de nos demandar tudo isso que eu dizia antes, que é a produção de um conhecimento, que seja um conhecimento original, que não seja a repetição por mulheres da que os homens já diziam, ela me demanda que nós tenhamos flexibilidade nos espaços para produzir. Então, a Hill Collins vai dizer. A Patrícia Hill Collins escreve isso dizendo, olha, existem processos que são processos de legitimação. As produções que são dadas pelas revistas, que são dadas pelos campos editoriais dentro do conhecimento, nos diversos campos de conhecimento, elas são dadas de forma absolutamente política. Ou alguém tem dúvida disso? Quando você diz não amplie o prazo ou amplie o prazo, você está excluindo determinadas pessoas que faticamente, não é hipoteticamente, praticamente não conseguiriam chegar naquele ponto. Você falou desse contexto da pandemia e eu
estive refletindo, né, que, assim, historicamente, as mulheres, né, estiveram na luta para ocupar o espaço público, né, aquela velha dicotomia do espaço público e do espaço privado, a divisão dos papéis que foram destinados para homens e mulheres. E eu acho que nós realmente, a pandemia escancarou que nós vivemos uma ilusão. Nós estávamos vivendo uma ilusão sobre a ocupação do espaço público, porque quando vem nessa situação de caos, né, a primeira coisa que acontece é que as mulheres são catapultadas de volta para o espaço privado, né, que é o espaço historicamente destinado e que estão ali sobrecarregadas com as obrigações domésticas, com as obrigações relacionadas à maternidade. E assim, ficou muito mais claro, né, assim, quais são os obstáculos mesmos que impedem o avanço para a ocupação dos espaços públicos, seja espaço público de poder, de decisão, espaço público de produção de conhecimento. Então, assim, vivíamos uma ilusão de que estávamos avançando no espaço público, mas o espaço privado sempre esteve ali como o nosso principal espaço, né, destinado. A sociedade, assim, nos mostra que, olha, onde é o seu lugar, onde é que você precisa resolver as coisas com prioridade, né? E eu vejo, assim, muitas angústias de mulheres, né, principalmente mulheres nesse contexto da quarentena, tendo que se deparar com todos esses obstáculos, né? E é, de fato, assim, produção de conhecimento, né? Quem é que vai conseguir produzir teste de mestrado, dissertação? Não tem como, né? Tá muito, é muito complexo mesmo. E a gente também tem que pensar assim, o que sobra? Bom, aí abre um outro tema aqui, né? Que é pensar o que vem depois. Porque eu acho que essa agora essa é a nossa grande preocupação, que é esse, aspas, novo normal que virá depois. Porque, na realidade, assim, ó, as pesquisas estão mostrando que a maior parte das pessoas que estão morrendo e que são sujeitas a estas mortes são pessoas negras, são pessoas pobres, homens e mulheres negros, pobres. Nós estamos vendo que existe a política econômica em condições de debilidade, ela atinge de forma muito mais gravosa homens e mulheres negras, mas muito especialmente as mulheres negras. Então, nós estamos dentro de uma lógica, eu acabo fazendo essa... Eu escrevi sobre isso há poucos dias atrás, uma publicação que está lá nos anais do Congresso, do 8º Congresso Colóquio Nacional de Direitos Humanos. Nós estamos no momento em que o fascismo conseguiu encontrar a sua face melhor acabada e, por um outro lado, mais macabra e perversa, que é a lógica do extermínio. A gente falava e fala a respeito de extermínio, porque isso é mais do que claro. A morte de João Pedro, somado a tantas outras, tantas e tantas outras, ela é significativa disso para falarmos dos últimos dias. Mas, por outro lado, agora, a pandemia, ela vem como uma lógica eugênica e de extermínio, que é fato, é real, e que acaba também fazendo com que a gente precise pensar sobre isso. Também, agora, fazendo um link aqui, para quem conseguiu sair de um pequeno espaço, como você disse, parecia que estava colocando o pé para fora. Parecia que estava chegando no espaço público. Só que num determinado momento, onde esse espaço, que fosse o espaço da universidade, por exemplo, torna-se inviável pelas condições, que são condições econômicas e sociais, a gente vê que realmente não avançou muito. Eu tenho conversado muito com colegas que são professores e professoras de outros cursos, muito especialmente, e de cursos na universidade pública, e a gente está falando de pessoas que não têm, de alunos e alunas que não têm banda larga, não poderiam estar numa live como essa, porque não teriam condição de ter um sistema que garantisse isso, né? Então, a gente está falando de uma exclusão que é sem limites. A gente está falando de pessoas que botaram um pé dentro da universidade, mas que agora, para manter-se dentro da universidade, muito especialmente nesses tempos de pandemia, precisariam de outros recursos, e esses recursos não existem. Então, para chegar ao ponto de pensar
processo penal, a gente também precisa pensar em garantias para que se tenha essa produção de conhecimento. A gente precisa pensar que o que a Virginia Woolf falou lá nos anos 20 é verdadeiro. A gente precisa levar em consideração a virada epistemológica que Lélia propõe. A gente precisa levar em consideração que nós sofremos e somos irmãs porque sofremos as mesmas dores que é o que Vilma Piedade nos coloca, e que tudo isso somado conflui para uma epistemologia jurídica, feminista, interseccional, decolonial, que é o que faz com que a gente consiga pensar processo penal de uma outra forma. E a gente consegue fazer isso. A gente vai agora, ao longo do tempo, aprimorando. É muito interessante quando você vê pessoas pensando coisas que você não pensou quando pensou a sua teoria. Porque eu vejo coisas, de vez em quando eu leio trabalhos tão fantásticos que falam da criminologia feminista, eu digo, gente, que coisa fantástica, alguém está pensando isso não passou por mim, não passou por mim. Então, eu acho que a gente começa agora a dizer o seguinte, a gente pode fazer, e nós podemos. Porque nós temos muitas ferramentas. Eu vou dizer de novo, é muito sofisticado. O pensamento de Lélia é um pensamento extremamente sofisticado. O pensamento de Vilma é um pensamento muito sofisticado. O pensamento de Patricia Hill Collins é muito sofisticado. Então, a gente tem muita coisa aí que nos dá a possibilidade de virar a mesa, digo eu de novo. Eu acho que isso responde à pergunta dos comentários, né? Coloca Griot, né? Ela perguntou quais as transformações necessárias no campo do direito penal de forma que impacte diretamente a vida das mulheres pretas, né? Então, acho que você fez um compilado de possibilidades, né? De formas de virar a mesa. Você falou sobre exclusão digital. Isso me lembrou agora um problema que nós, assim, operadores, estamos nos deparando nesse contexto da pandemia, que é a marcação das audiências virtuais, né? E, assim, compelindo realmente os réus a se virarem para colocar crédito no celular, para conseguir Wi-Fi, para poder participar dos atos processuais. E, assim, existe toda uma pressa da justiça em mobilizar o processo penal nesse contexto caótico. E é um grande desafio, né, que nós estamos, assim, lidando na prática com esse problema da continuidade do processo penal e a exclusão digital que a gente vive no Brasil. A gente acha que não, mas existe uma dificuldade para ter acesso à internet, participar. E até que ponto as garantias processuais, né, estão sendo devidamente veladas a partir desses interesses de estabelecer uma marcha do processo nesse contexto, né? São algumas reflexões que a gente tem feito, assim, lá na defensoria também, com algumas audiências que já estão sendo marcadas para esse contexto e que às vezes tem assistido mesmo, que não tem crédito, não tem acesso à rede do Wi-Fi para poder participar das audiências, né? E até o próprio contato com o profissional, né, com o advogado, com o defensor, fica dificultado nesse contexto. Pois então, a gente tem, e aí é um ponto em que nós temos total convergência, ou seja, não se pode abrir mão de nenhum direito e garantia fundamental. Não se trata jamais disso. Jamais disso. E tão pouco de entender que o processo penal possa ser esse processo fast food, possa ser essa coisa célere. Então, assim, ó, essa modificação dos sistemas aos quais nós fomos impostos nesses últimos 2 meses, 3 meses, em razão da pandemia, fez com que tudo fosse feito de uma forma muito acelerada. Sim. E se imaginar que o processo penal também tem que funcionar dessa forma acelerada. Isso jamais. Com as metas, isso jamais. Metas precisam ser cumpridas. O processo penal não é para se pensar com metas. Aliás, toda a reivindicação que a gente está fazendo aqui é justamente a do sujeito. É para dizer assim, ó, o momento do ser humano não é o momento dos números que vão ser catalogados. Isso é absolutamente inaceitável. Então, ele não pode ser um espaço de mediatização, porque isso também tem toda essa carga que nós estamos carregando já há um bom tempo, desde todas essas operações e tudo mais que vem acontecendo em razão de supostos, né? E cada dia mais a gente vem descobrindo que supostos combates à corrupção e tudo mais, mas a gente também não pode, por um outro lado, deixar de denunciar que este período agora, ele é um período que
transforma o normal, né? De novo a gente volta para essa, o que será esse normal? Então, me parece assustador. E eu não sou uma pessoa muito otimista nesse aspecto, não, viu? Que nós tenhamos no futuro próximo e próximo dos próximos meses, enfim, uma modificação que seja uma modificação positiva. A gente entrou nesse processo todo da pandemia. Tem vários estágios, né? Eu acho que, não sei se vocês também já passaram por isso, mas são vários estágios, né? Então, daquele estágio do nós estamos passando por um grande momento, sairemos melhores disso, a humanidade precisa compreender que precisa respeitar a natureza, que precisa ter um tipo de relação com o ser humano que está ao seu lado, e o que a gente está vendo é um acirramento do processo capitalista, ou uma retomada de bases fundamentais selvagens do capitalismo que vão fazer com que talvez a gente saia muito pior disso tudo. Não só pelo número de mortes, mas por um processo que vai ser um processo econômico social ainda mais excludente, mais devastador, com o aliado ideológico perfeito que é a lógica fascista. Então, isso tudo está dentro de um caldeirão aí para os próximos meses. Eu falo muito com os meus alunos, com as minhas alunas que são muito novinhos, jovenzinhos e tal, e eu digo para eles e para elas o seguinte: olha a responsabilidade que vocês têm. Vocês estão estudando direito, vocês estão estudando a essência do poder, porque direito é poder. A gente não vai discutir outra coisa. É poder. Então, vejam a responsabilidade que vocês têm com isso. Porque o futuro está logo ali. A gente não está pensando num futuro daqui, como os nossos pais pensavam, ou até como nós pensávamos, talvez, há 20 anos atrás. A gente está pensando num futuro que tem meses. Daqui a meses as coisas vão ser muito diferentes. Então, as relações são muito diferentes. Então, a responsabilidade é muito grande. Como a Andressa, né, Oliveira, vamos precisar finalizar, mas eu queria só falar os comentários aqui. A Andressa disse, né, surge o receio da utilização da videoconferência no período pós-pandemia. De fato, eu acho que podem tomar gosto por tratorar, né, as garantias processuais e de repente fazer da exceção à regra, né, a videoconferência no futuro. A Lorena Machado, nossa coordenadora adjunta do grupo de estudos, ela fez uma consideração aqui sobre houve uma decisão que determinava a substituição do advogado que não pudesse acessar as plataformas digitais. Olha só o absurdo, né? E assim, na defensoria a gente corre esse risco também, né? De repente ter alguma dificuldade técnica, de repente nomear algum dativo para poder praticar o ato processual. Então é preciso ter muita vigilância nesses tempos em que estão se priorizando números e metas e passando por cima das garantias processuais. A Mabel Mota, defensora pública também, do NUDEM, falou aqui que a exclusão digital é real, é uma realidade que fica muito evidente na prática da defensoria, de fato. Na praxis penal tudo fica bem evidente, de fato. A gente vai precisar ter que encerrar para poder salvar para vocês o conteúdo, tá bom? Mas agradeço a presença de todos, agradeço a Soraya por estar nos abrilhantando, né? E assim, quem quiser aprofundar mais, o livro, né, Processo Penal Feminista, tá aí recém-lançado, vai fazendo logo o merchan. Tem o meu aqui também. Olha aí, que lindo! Então, pronto. Gente, deixa eu agradecer. Agradeço rapidamente, então, para que a gente não perca nada, a você, Charlene, no seu nome, ao Instituto. Muito obrigada a todos que acompanharam aí o nosso debate. E eu espero que a gente, em outras oportunidades, possa falar, então, sobre outros aspectos, talvez um pouco sobre prova, talvez um pouco sobre direitos processuais, sobre jurisdição. A gente tem muita coisa aí para conversar. Tá bom? Sobre a vítima, né? Um grande beijo, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos os meus colegas assessores que tiveram presente também. Não consigo nominar agora. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.